Oi, pessoal, tudo bem? Bom, antes de começar o estudo, peço a todos que curtam o vídeo. Quanto mais curtidas, mais o vídeo ganha relevância e é sugerido para mais pessoas. Também não deixem de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber nossas notificações. Beleza? Então, chegamos ao fim do estudo sobre os profetas menores, com o livro de Malaquias, nosso último profeta antes dos 400 anos de silêncio profético, quando Deus não levantou os servos que levassem esperança e correção ao seu povo, né? Malaquias, ele traz uma palavra que, apesar de ter sido escrita há séculos, continua bem presente. Ele viveu numa época que as pessoas estavam duvidando das promessas de Deus. Estavam achando que não valia mais a pena obedecer aos seus mandamentos. O cenário social e econômico ajudava, né? Os judeus repatriados enfrentavam adversidades. Os recursos trazidos da Pérsia por Esdras e Neemias tinham acabado. E ainda todo mundo continuava sob o domínio estrangeiro. Pagamento de impostos aumentava, né? Tinha desigualdade, tinha pobreza na região. E para completar, ainda enfrentavam os inimigos que queriam tomar o seu território. Malaquias traz uma palavra de confronto, mas não é só isso. Ele lembra o povo do amor de Deus, chama atenção para a necessidade de continuar servindo a ele apesar das circunstâncias, apresenta o tempo difícil que viria a seguir e aponta para o próximo profeta, João Batista, que prepararia o caminho de Jesus. Se a gente observar essa linha do tempo aqui, vemos que Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento, contemporâneo de Esdras e Neemias, que, como vimos nas aulas anteriores, receberam permissão e recursos para voltar para Jerusalém e construir os muros e a cidade. Então, nessa imagem, começamos com a monarquia no Reino Unido de Israel. O reino vai ser dividido lá em 931, né, após Salomão, da mesma maneira que Deus disse que faria o próprio Salomão em 1 Reis. Então, de um lado ficam as tribos do norte, lideradas por Jeroboão, e que foram destruídas pelos assírios, e depois caíram no esquecimento. E do outro lado, o reino de Judá do sul, que durou um pouco mais, foi destruído e levado ao cativeiro pela Babilônia, mas que nunca perderam a conexão com a terra de Israel. Então agora, Judá é Israel. Em 539, com Ciro, os persas dominam o Império Babilônico e o Oriente Médio, né, incluindo a região de Israel e da Palestina de Jerusalém. E é dentro desse período que o livro de Malaquias é escrito. Vamos ver agora a dinastia dos imperadores persas para nos situarmos? Então, Ciro, da maneira como Daniel profetizou, conquistou a Babilônia. Ele aprovou o retorno dos judeus com Zorobabel, e aí se passaram alguns reis. Vem o reinado de Assuero, também conhecido como marido da rainha Esther, mas foi com Artaxerxes, o filho de Assuero, que as coisas realmente começaram a caminhar. Ele autorizou o retorno de Esdras, que faz uma repaginação no templo, e a volta de Neemias para a construção dos muros de Jerusalém, como já estudamos. E não só isso, Neemias e Esdras tiveram recursos financeiros para a obra, que vieram tanto dos objetos do templo, confiscado lá pelos babilônios na época da invasão, quanto dos judeus que estavam na Babilônia e que contribuíram com suas joias, pertences, riquezas. Bom, então o livro de Malaquias é um livro curto, de 4 capítulos, de um profeta que exerceu o ministério em algum tempo entre os anos 458 e 33. Um fato muito interessante a destacar nesse livro é que há estudiosos que dizem que Malaquias não é um nome próprio, mas um título. E afirmam isso por 2 razões principais. A primeira é que não tem nenhuma referência ao lugar ou aos antepassados de Malaquias, conforme acontece na maioria dos livros proféticos. E a segunda é que Malaquias em hebraico significa mensageiro do Senhor, podendo realmente ser um tipo de designação adotada por alguém. Alguns dizem, inclusive, que era um pseudônimo de Esdras. Bom, o fato é que foi alguém que exerceu o chamado de mensageiro do Senhor e que trouxe mesmo um alerta para o tempo que viria sobre a Palestina, o chamado silêncio profético, que, como vimos, deixou Israel sem profecia durante 400 anos. O conteúdo central da mensagem desse livro é a chamada para o arrependimento e para a condenação da apostasia. Mas o que é apostasia, né? Então, a apostasia é uma palavra de origem grega que significa afastamento definitivo da fé,
dos preceitos de Deus, mas de uma forma bem profunda, né? Uma negação consciente da fé. Não se trata somente de um afastamento, de um desvio temporário, mas era rejeitar a mesma fé. Isso era algo que estava acontecendo entre os judeus, mesmo eles voltando para Jerusalém, mesmo com os muros reconstruídos, depois de tantas lições que eles deveriam ter aprendido, porque, na realidade, eles foram para o cativeiro babilônico, né, pela própria desobediência dos pais e a apostasia. Mas aqui, pelo que vemos, eles estavam deixando de lado o culto a Deus, deixando de lado as práticas da lei, transformando o relacionamento com Deus em uma tradição, em algo que era feito para cumprir tabela, sabe? Mas sem espírito, sem amor, sem vida. Uma prática ritualística que Malaquias vai condenar. O livro pode ser dividido em 3 partes. Do 1 ao 1:5, Malaquias tenta trazer à memória do povo de Deus, por Israel, né, o que ele fez pelo povo no passado. Depois, Malaquias fala sobre correção de Deus. Já é uma chamada de atenção para o que estava acontecendo no momento, né, no presente. E depois, Malaquias fala sobre a vinda de Deus, a promessa do futuro. Ele não só corrige, como anima o povo. Uma outra observação interessante que a gente pode fazer agora é sobre a linguagem adotada por Malaquias. Ele usa dialética, vai construindo sua narrativa como se fosse uma discussão, né? Pergunta, ao mesmo tempo responde, e isso é uma forma super didática para fazer com que o seu interlocutor reflita sobre as próprias contradições, né? Seus próprios pensamentos, e deixar que ele mesmo raciocine e encontre a resposta. É interessante que a gente encontra mais marcadamente a dialética nos filósofos gregos, principalmente com Zenão de Eleia e com Sócrates. Bom, então no capítulo 1, Malaquias começa a lembrar do amor de Deus pelo povo, né? Ele faz uma comparação entre Edom e Israel. E Edom e Israel, eles têm a mesma raiz, né? Jacó é Israel, né? Ele engana Esaú no início, né, para receber o direito de primogenitura, mesmo sendo Esaú o primogênito, e deflagra uma guerra. Mesmo eles tendo se resolvido, eles deram origem a povos, Edom e Israel, que nunca mais se reconciliaram, né? Então, assim, por que Malaquias fala sobre isso? Porque esses povos de mesma raiz não tiveram o mesmo destino. Mesmo os dois sendo destruídos, Edom pelos assírios e depois Israel pela Babilônia, Israel se ergueu, mas Edom desapareceu. Ainda que ouçamos mais tarde falar dos idumeus que descendiam de Edom, esse povo não se levantou mais como nação, não voltaram a ocupar o seu espaço, ficaram espalhados. Diferente dos judeus que voltaram para sua terra e a reconstruíram. Então, para Deus chamar o povo ao arrependimento, ele primeiro mostra o seu amor e misericórdia, né? É ele que fez voltar para a terra, diferente de outros povos. E ele aponta a injustiça desse povo em relação ao amor que ele demonstra e pede para que eles voltem ao relacionamento original, evocando Moisés, os patriarcas e a santidade do amor, né? Depois, na segunda parte, que nós dissemos que mostra o presente, temos Malaquias falando sobre a negligência do povo com as ofertas, né? Pela lei de Moisés havia muitos tipos de ofertas e elas tinham algo em comum, elas eram sempre as primícias, né? E o melhor da plantação, a primeira colheita, o animal sem defeito. E cabe aqui dizer que naquele momento, né, os persas não estavam mais ajudando os judeus com recursos. Né? Nós vimos que tanto Esdras como Neemias tinham ido para Jerusalém com recursos, com material, mas naquele ponto a ajuda do Império Persa tinha cessado. É um momento muito difícil, um momento de aperto. E em virtude desse momento de aperto, eles estavam deixando de dar suas primícias. Isso desagradava a Deus. Aliás, um ponto de comparação que Deus faz por meio da palavra é que estava todo mundo no aperto, né? Mas como é que eles entregavam ao governador, né, às lideranças, ao imperador o melhor e para Deus entregariam as piores coisas? Deus quer aquilo que parta do nosso sentimento, não é valor, é o nosso amor para com Ele. Não é alguma coisa falsa, alguma coisa que sobra, mas é algo real. Esse é o sentido da oferta. Então essa é a primeira cutucada de Malaquias, né, no povo. Voltem a dar ofertas decentes, com amor.
Aí Malaquias chama a atenção dos sacerdotes, né? Porque a liderança exerce influência sobre seus liderados. Aqui Malaquias resgata a chamada que o profeta Oséias tinha dado nos sacerdotes séculos antes. O meu povo é destruído por falta de conhecimento, né? Os sacerdotes, eles não estavam ensinando o povo. Malaquias diz, olha, vocês estão desprezando o ensino e ensinando errado. É por isso que o povo peca. E aqui ele começa a elencar situações que não deveriam estar acontecendo bem debaixo, das barbas sacerdotais. Por exemplo, a prática indiscriminada do divórcio. A lei de Moisés previa o divórcio em algumas situações, mas ali os judeus estavam se divorciando porque queriam casar com estrangeiros, com pessoas de outros povos, contrariando a própria lei de Moisés, largando suas mulheres judias para casar com as doditas, com as amonitas e assim por diante, né? E imagina naquele tempo de adversidade, uma mulher ser deixada com seus filhos sem amparo. E os sacerdotes nada faziam para orientar o povo. Outro alerta era quanto à lei do dízimo, uma lei muito específica. Como é que funcionava? Todas as tribos de Israel trabalhavam no campo, menos a tribo de Levi. Todas as tribos tinham que dar 10% de sua colheita, de tudo que angariavam para a tribo de Levi, pois essa tribo não tinha direito de trabalhar na terra. Então dependiam do recurso do dízimo, tanto para o sustento da família, como também para a prática dos cultos, das ofertas, né, a lida no templo. O povo estava num momento difícil financeiro, como a gente já falou. Mas com essas atitudes, Deus diz que o problema só pioraria. Por causa da omissão de prover Levi, ele liberaria gafanhotos, né, que trariam destruição. E Malaquias alerta o povo sobre esse perigo, que não tinha a ver só com o mundo natural, mas também com o mundo espiritual. Malaquias chega a usar palavras agressivas para isso, dizendo que o povo estava roubando a Deus, quer dizer, pegando aquilo que não pertencia a eles. Mas o profeta, como é praxe desse livro, ele também mostra que se o povo voltasse a dar ofertas, dízimos com amor, eles prosperariam. E aí agora vem a terceira parte do livro de Malaquias, que aponta para o futuro. Malaquias fala de um mensageiro que seria precedido pelo profeta Elias, e o Novo Testamento revela que Jesus é esse mensageiro, e que João Batista, o profeta, que desempenhou esse ministério, né, que profetizou que viria um Salvador e que o amor de Deus seria espalhado por todo o mundo. Isso começou a se cumprir no ministério de Jesus, por meio da pregação do Evangelho, por meio dos seus apóstolos. Assim, o grande objetivo da mensagem do profeta Malaquias foi convocar o povo ao arrependimento, falando da importância de uma fé renovada, do cumprimento sobre a vinda, da promessa sobre a vinda do Messias, e ele julgaria ímpios e justos. Então, o profeta estava falando de nós também. É muito interessante saber que essa chamada ao arrependimento que fecha o último livro do profeta do Antigo Testamento é a mesma que abre o ministério do profeta do Novo Testamento, João Batista, 400 anos depois. Arrependei-vos. Malaquias, assim como os outros profetas do Antigo Testamento, não falam apenas para os seus contemporâneos. Ele deixa registrado princípios que devem ser seguidos por quem ama e por quem quer se relacionar inteiramente com o Senhor, e que se traduz no grande mandamento que Jesus nos deixou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E assim a gente encerra esse estudo sobre os profetas menores e esperamos que o Espírito Santo de Deus possa testificar ao coração de cada um de nós e produzir a mudança e a renovação das nossas vidas. Um grande abraço.